Nesse vídeo de hoje eu quero te falar as 7 vantagens para reforçar o quão interessante é você investir nos fundos imobiliários. E aí, tá tudo bem com você? Espero que sim. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Rodolfo Rossetto, aqui a gente fala de finanças e investimentos. E antes de começar com esse tema que é bem interessante para o nosso futuro, para nossas finanças, eu já vou te pedindo um favorzinho de antemão. Se você gosta desses temas, não deixe de se inscrever em nosso canal. E se você acha que o tema agregou para você, não esquece de deixar aquele like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado. Vocês sabem que eu já tenho bastante vídeos aqui no canal falando dos fundos imobiliários. Eu particularmente gosto muito. Mas hoje eu quero te mostrar 7 vantagens para abrir seus olhos com relação a estes investimentos. O primeiro deles é a diversificação. Imagina que quando você tem um imóvel, por exemplo, você só tem um imóvel e você coloca ali 200, 300 mil reais. Então, a sua diversificação é zero. Você tem apenas uma fonte ali de renda, nesse caso que nós estamos falando de investimento, para você retirar ali um dinheiro como aluguel ou alguma coisa assim. Quando você compra um fundo imobiliário, e aqui no canal eu sempre reforço que é bom você comprar aqueles que são multi-inquilinos e multi-imóveis, ou seja, você tem muitos inquilinos, mais de um, e também muitos imóveis, além de um. Dessa forma, você fica diversificado. Se dá algum problema e o inquilino sai, ou mesmo você precisa fazer uma reforma no imóvel, você tem vários outros. Então, esta é uma vantagem que quando você fala de um imóvel físico para você receber aluguel, você não tem essa vantagem. O segundo motivo que faz com que os fundos imobiliários sejam muito atrativos é a renda mensal. Quem não gosta de investir um dinheiro e ter ali todo mês pingando ali alguns centavos na sua conta? É isso que a maioria das pessoas que investem em fundos imobiliários querem, a atratividade das rendas mensais. A lei que rege os fundos imobiliários diz que 95% dos lucros dos fundos imobiliários devem ser repassados a nós cotistas. E é por isso que vem esse dinheiro aí tão gostoso todo mês para quem investe. Você já tem o prazer de estar recebendo esses valores como eu tenho? Me conta aqui nos comentários que eu estou curioso para saber. O terceiro motivo é a gestão profissional. Imagina que o fundo imobiliário é uma empresa com muitos funcionários, com pessoas para analisar, desde o portfólio dos imóveis, se a gente estiver falando de fundos de tijolo, ou a carteira de investimentos, se nós estivermos falando de um fundo de papéis. Então, tem muitas pessoas ali trabalhando isso todos os dias e consegue gerir, saber se esse produto, saber se um imóvel é bom ou não, se ele está dando lucro, saber se um investimento ali num CRI, por exemplo, ou numa LCI, está boa ou não, muito mais profissionalmente do que nós mesmos. Então, é inquestionável que isso é um ponto muito atrativo dos fundos imobiliários. Uma outra vantagem é a liquidez. Rodolfo, mas o que é liquidez? Liquidez é a capacidade de você fazer um investimento, por exemplo, que você está lá no banco com seu dinheiro investido na poupança, que eu particularmente falo que é péssimo aqui no canal, ou no CDB, o Tesouro Direto, e isso fazer virar dinheiro para que você possa sacar imediatamente. Isso é a liquidez, é o tempo que você consegue entre sair de um investimento e ter o seu dinheiro em mãos. No caso de um imóvel físico, por exemplo, imagina quando você coloca para vender. É uma dificuldade, porque é muito caro, não tem gente querendo comprar imóvel a todo momento. Taxas de juros, elas são elevadas para quem empresta dinheiro. Então, assim, mesmo que a pessoa queira e o dinheiro e o valor que ela queira ali financiar, ela possa pagar, mas ainda tem a burocracia de ela conseguir que um banco dê um ok para ela prosseguir com esse procedimento. Então não é uma coisa tão fácil. Agora imagine outra coisa também que você não pode fazer num imóvel físico. Quero vender só a garagem. Quero vender só o banheiro. Você não consegue. Se você só tem um imóvel, ou você vende ele todo, ou você não vende. Nos casos do fundo imobiliário, é muito mais fácil isso, porque você pode vender uma cota.
10 cotas, o que você estiver precisando. E a venda é imediata. A única coisa que pode acontecer é, de repente, você está precisando de um dinheiro ali e você vender um dos fundos que você tem, que ele está um pouco baixo o valor com relação ao que você comprou. Isso acontece porque é renda variável, ela varia tanto para cima como para baixo. Por isso que eu recomendo às pessoas que me seguem aqui no canal não colocar dinheiro nesse tipo de ativo se for precisar em pelo menos um ano. É melhor escolher outros ativos de renda fixa que vão te trazer maior retorno nesse período. Agora, se você realmente precisar e quiser vender, você tem essa facilidade de vender uma parte dessas cotas, quanto você quiser. Entrou no home broker, colocou a quantidade, em segundos está vendido. Então, dizemos que a liquidez é perfeita. Outro ponto interessante também é o alto potencial de retornos. Normalmente, em épocas de juros muito baixos, os investimentos em renda variável eles sobem muito, porque as pessoas saem da renda fixa, que está dando um retorno muito baixo, e correm para a renda variável. Outra coisa, as pessoas começam a alugar mais os imóveis e traz mais rendimentos para os fundos imobiliários. As compras e vendas ficam boas, porque já que a taxa de juros está baixa, mais pessoas querem comprar, aumentando o consumo. Então, você tem potencial de ganhos muito grandes na renda variável, mas sempre pense no longo prazo. Não acredite que você vai dobrar, triplicar o seu patrimônio do dia para a noite em 2 ou 3 dias, como tem muitos golpistas que prometem isso aí. Isso não existe, não existe uma forma fácil. O caminho é longo, você precisa ter perseverança, frequência, mas o sucesso é garantido se você seguir esses passos. Um outro ponto também dos fundos imobiliários são as vantagens fiscais. Apesar de a gente estar ouvindo aí muitos barulhos de tributação, de dividendo e tal, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, tudo que você recebe na sua conta de dividendos, ela é isenta de impostos. Isso já faz uma diferença muito grande, porque apesar de não ser algo comparável, você for comparar renda fixa com renda variável, a renda fixa você tem ali no mínimo 15% de imposto sobre o lucro, e isso você precisa deixar 2 anos pelo menos. E nos fundos imobiliários, os dividendos eles são isentos, ele cai na sua conta livre de qualquer tributação. A única tributação que você vai ter em caso de lucro de 20% é quando você vende os seus fundos imobiliários. Mas se você não vender, você não vai tributar nada. E como eu ensino aqui no canal, você ser um investidor de longo prazo, não investir para 20 ou 30 anos, investir para sempre. Montar um patrimônio e ele ficar aí sempre na sua carteira, fazendo apenas alguns ajustes para incluir um fundo ou tirar um fundo que perdeu um pouco ali as características que te fez investir nele. Mas do contrário, você não vai pagar nada, porque você não vai vender. E, por último, não menos importante, é um investimento acessível. Imagina comparar com um imóvel físico, que muitas pessoas fazem isso, e ele custa 200 mil reais, 300 mil reais. É muito difícil de adquirir, ele é pouco democrático. Agora, hoje você tem muitos fundos a 100 reais, 80 reais, e muitos deles também com a cota custando 10 reais, que no próximo mês já vai te dar um aluguel ali entre 0,8% e 1%, coisa que você não consegue com essa facilidade quando você fala em aluguel de imóveis físicos. Por isso que eu acho muito atrativo, muito democrático você juntar ali 10, 50, 100 reais e começar a sua jornada nos fundos imobiliários. Eu recomendo, é muito legal. E aí, o que você achou desses motivos? Acha que dá para você começar a investir? Você já começou? Me conta nos comentários aí. Você tem fundos imobiliários na carteira? Quais os últimos que você tem investido? Eu todo mês tenho feito regularmente, porque eu quero chegar na minha liberdade financeira daqui uns 10, 15 anos aí. Não quero contar com o INSS porque ele não vai suprir nem a minha necessidade nem a sua. Pode prestar atenção nas matérias, nas análises, é unânime que ele não vai aguentar o tanto de pessoas que vai se aposentar nos próximos anos. Se eu fosse você, pensava num plano B. Espero que eu tenha te esclarecido com essas vantagens,
o quão interessante é o fundo imobiliário, lembrando que vale a pena você fazer uma análise se faz sentido para você, porque eu sei que também depende do perfil, do patrimônio, a renda variável não é para todos, mas eu acho que se você começar com pouco, você pode se aventurar na tranquilidade, assistindo os vídeos aí que a gente apresenta, os detalhes, e é sempre alertando vocês das vantagens e também dos perigos. Se você chegou até aqui, deixa o seu like que ajuda muito o nosso canal. Eu te agradeço, muito obrigado e te espero nos próximos vídeos.